Boa noite, irmãos e amigos. Boa noite a você que nos assiste pelas redes sociais. Que a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Estamos iniciando mais um culto de estudo bíblico e eu quero iniciar convidando você a acompanhar comigo a leitura que está no livro de Amós, capítulo 3. Vou ler o versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, assim diz o Senhor soberano: um inimigo está cercando o país. Ele derrubará as suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Prezados irmãos e amigos, os créditos desse devocional vão para Manuel de Jesus Té. Eu li esse material em 2016 e achei ele muito interessante e guardei. O texto que nós acabamos de ler anuncia uma calamidade. E ao falar em calamidade, isso lembra as notícias que nos chegam através de jornais, através das redes sociais, através da televisão, e por aí vai. É uma tragédia após a outra. Esse texto fala de Samaria, que era a capital do reino de Israel, ao qual o profeta, por ordem de Deus, anunciava calamidades nacionais como punição. Mas o que culpas teriam aquela nação? O que eles fizeram de errado? Eles não sabiam mais distinguir entre o certo e o errado. Não distinguiam mais a luz e as trevas. O errado virou certo e o certo virou errado. A justiça era pervertida, cometiam fraudes vergonhosas. E enquanto lembramos a história do povo de Israel, nos vem a lembrança: já vi esse filme antes. É verdade. Nossos tempos já foram vividos pelo povo de Israel. Não sei se com a mesma intensidade ou se agora está ainda pior. Amós relata um grande tumulto nos montes de Samaria, e isso nos lembra o que acontece hoje. Jovens revoltosos, passeatas de protestos, shows acompanhados de orgias, de drogas, de violência. Milhões de miseráveis em meio à riqueza de outros. Vivemos uma desordem geral. Mas, apesar de tudo isso, ao encarregar o profeta Amós dessa mensagem, Deus estava dando a Israel uma oportunidade de arrepender-se antes que chegasse o dia de julgamento. Deus estava dando uma nova oportunidade, e isso se repete nos dias de hoje. E como é maravilhoso saber que a cada momento em que vivemos, Deus está à nossa disposição para ouvir a confissão dos nossos pecados, para ouvir a respeito do nosso arrependimento e para nos perdoar, graças ao seu poder purificador do sangue de Jesus. Ainda há tempo de nos salvarmos da calamidade que se aproxima. Não devemos esperar o dia do julgamento. Não devemos esperar o dia do derramar da ira de Deus para acertar as nossas dívidas com Ele. Hoje, Deus deseja
conceder perdão até mais do que nós buscamos recebê-lo. Se amanhã é tempo de julgamento, hoje é tempo de perdão. Convertamo-nos dos nossos maus caminhos e nos aproximemos do Senhor, que é rico em graça, que é rico em misericórdia e está pronto para nos perdoar. Amém? Que Deus abençoe o decorrer desse culto e desse estudo bíblico. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos ter agora um momento de oração, falar com o nosso Deus, o nosso Papai amado, nosso Papai querido. Senhor, Papai do céu, Papai querido, Papai amado, queremos agradecer, Senhor, por estar na Tua presença. Queremos agradecer, Senhor, por esse privilégio tão grande, Senhor, de podermos falar contigo, de podermos, Senhor, chegar a Ti e buscar as nossas necessidades. Senhor, estamos aqui porque nós Te amamos e Te adoramos. Obrigado, Pai, por ser nosso Papai amado, nosso Papai querido e o nosso único e verdadeiro Deus. Senhor, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, para, Senhor, pedir que o Senhor possa estar com a irmã Elma, que está doente do Covid, Senhor. Que o Senhor possa estar agindo na vida dela, na recuperação e na saúde, Pai. Pai, queremos pedir também pelo filho do pastor Galileu, Senhor, que saiu de cirurgia. Que o Senhor possa estar com ele, Senhor. Que ele possa ser restaurado, Senhor. E que o Senhor possa estar dando saúde, Pai, em nome de Jesus. Pai, viemos pedir também, Senhor, que o Senhor possa estar com todas aquelas pessoas que estão doentes, acamada, em hospitais, em leito ali, Senhor. Que o Senhor possa estar visitando a cada um, Senhor, com cura. Mas não só com cura espiritual, Senhor. Que o Senhor possa estar com cura espiritual também, Pai. Que todos possam ver o Teu amor, a Tua misericórdia, Pai. E não somente, Senhor, nesses que estão acamados, nesses que estão doentes, mas nos familiares, Senhor. Que o Senhor possa estar agindo na vida deles também. Que eles possam ver, Senhor, o Teu poder, o Teu milagre e confiar no Senhor, Pai. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,
Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus, minha fé. Muito bem, boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Estamos mais uma vez reunidos através deste recurso tecnológico, enquanto não tivermos a liberação, né, da fase que nos impede de reunirmos presencialmente, todos nós, né, às quartas-feiras, no nosso horário tradicional das 20 horas. Enquanto vigorar o toque de recolher, estaremos, então, usando a tecnologia para que o culto não pare, né? Então, antes de trazer a exposição do estudo sobre o Salmo de número 101, quero lembrar você que nós estamos em campanha de inverno, né? Campanha do cobertor. Você que tem um cobertor em casa, que esteja em bom estado, né, ou preferencialmente novo, por favor, participe da nossa campanha do inverno. Nós vamos atender as instituições que têm sido parceiras do nosso trabalho, que são duas casas de recuperação, o PROAVE e também o Resgate em Cristo. Você sabe que nossa igreja tem um ministério liderado pelo pastor Silvio Martinez, que atende, então, famílias de dependentes químicos, né? Nós procuramos ajudar, né, nessa situação de tanta necessidade. Então, o pastor Silvio e sua equipe fazem ali um encontro semanal, né? Agora está prejudicado por causa da pandemia, mas esse trabalho não parou. E ele faz uma triagem e aqueles casos mais necessários são enviados para essas casas de recuperação. Então, nós temos uma parceria com o PROAVE e o Resgate em Cristo. E estamos arrecadando, então, cobertores para os internos, né? Para que eles possam suportar esses dias frios. O lugar onde eles estão, a região lá do Riacho Grande, se você conhece ali, sabe que ali é muito frio. Então, participe conosco. E também você pode trazer o seu cobertor para o Instituto Nenex, outro grande parceiro nosso. O missionário Nenex também atende famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, você pode também participar com o seu cobertor, né, trazendo para nós, e nós vamos entregar para o Instituto Nenex. Muito bem, nós vamos agora trazer para você o Salmo de número 101, né, Salmo de Davi. Eu quero ler este Salmo na Nova Versão Internacional e você vai depois acompanhar a exposição do nosso estudo. Então, Salmo 101. Cantarei a lealdade e a justiça a ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos fiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Farei calar ao que difamam o próximo, as ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Intitulei o nosso estudo com o seguinte título, né? O compromisso e a promessa do rei. Tá? E eu dividi este nosso estudo em duas partes, né? A primeira parte, dos versículos de número 1 a 4,
E eu considerei aqui nesse bloco, nessa parte, o compromisso de ser um rei irrepreensível. Alguns dizem que este salmo, que foi composto, foi redigido por Davi, inspirado pelo Espírito Santo, era usado na entronização dos reis da descendência davídica. Então, ele era cantado na coroação, na entronização desses reis, porque é um compromisso que o rei da linhagem de Davi fazia diante do povo e diante do Senhor, o Deus de Israel. A gente pode perceber isso, né? Lendo mais uma vez este salmo, né? Porque é o rei, uma autoridade que assume o poder e também assume compromissos e faz promessas aos seus súditos, e também ao próprio Deus, que o ungiu, que o escolheu e o separou para ser rei. Então, veja só, ele diz: cantarei a lealdade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei louvores. No versículo de número 1, então, nós encontramos, em primeiro lugar, a partir do coração do rei, o rei reconhece quem é o Senhor, e reconhecimento de quem é o Senhor, né? Porque ele diz: cantarei louvores, está louvando o Senhor, Deus de Israel. Ele não tem uma postura que o levaria a entender que ele não precisaria de um Deus por ser rei, ele não precisaria do Deus de Israel por ser exatamente soberano na sua terra, no seu reino. Ele vai reconhecer em primeiro lugar quem é o Senhor, é o reconhecimento de quem é o Senhor. O Senhor é o soberano, o verdadeiro soberano. No antigo Israel, principalmente na história de Moisés, durante todo o êxodo, o povo foi ensinado a entender que o governo era de Deus. Eles não tinham um rei humano. Moisés poderia ter sido alçado à posição de rei de Israel, mas isso não aconteceu. O que aconteceu naquela época foi o povo aprendendo que o rei de Israel era o próprio Deus, era uma teocracia. Então, Deus era o rei de Israel. As coisas mudaram na época de Samuel, né, quando Samuel estava já idoso, né, isso muito tempo depois de Moisés, né, e aí ali então o povo pediu a Samuel um rei, né, e Deus permitiu que Samuel pudesse estar participando desse processo de escolher um rei humano, né? E ali então a eleição caiu sobre Saul e depois caiu sobre Davi, né? E você vai perceber depois, né, estou adiantando um pouquinho, né, toda essa consideração do rei de Israel, né? Aqui no caso o rei é Davi, depois foram todos seus descendentes, né? Todos seus descendentes, ao serem coroados, entronizados, devem ter ouvido esse cântico do Salmo de número 101. Todos os seus descendentes, então, assumiram o trono, né? Uns foram bons, outros foram maus, uns cumpriram realmente, procuraram cumprir o que está neste Salmo de número 101, e outros falharam completamente e se tornaram reis maus e foram castigados por isso, né? E você sabe que o reino de Israel, ele acabou dividido, né? Ele acabou sendo destruído pelos babilônios, e o povo judeu, então, ficou 70 anos no exílio lá na Babilônia, voltaram, mas nunca mais recuperaram aquela glória que tinham na época de Davi. E bem depois, quando Jesus nasce, quando o Filho de Deus nasce no meio do povo, no meio dos homens, essa ideia de Deus ser o rei de Israel e da igreja volta, porque Jesus é descendente de Davi. Por direito, ele podia assumir humanamente o trono de Jerusalém. Ele não fez, mas ele é o rei dos reis. Então, sendo ele filho de Davi, ele podia assumir o reino, né, de Israel. E sendo filho de Deus,
ele também, sendo Deus, ele restaura a teocracia, ou seja, Deus volta a ser o rei de Israel através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Né? Que coisa bonita, né? Então, Deus, ele nunca perdeu o controle da história. Então, este salmo, já antecipadamente, eu quero colocar, né, para você, esse salmo, ele se refere ao rei Jesus, né? Em primeiro lugar, ao rei humano, descendentes de Davi, ao próprio Davi, aos descendentes de Davi. Depois ele vai apontar para o rei Jesus, como nós vamos verificar. Mas vamos voltar então ao Salmo 101. Então aqui, quando o salmista canta louvores ao Senhor, está reconhecendo quem é o Senhor seu Deus, né? Então Deus está acima dele. Não é um rei arrogante, não é um rei pretensioso, ele sabe que ele está debaixo do governo de Deus, do Deus de Israel. Ele vai cantar sobre a lealdade e a justiça, virtudes essenciais para um rei irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. A lealdade no sentido de ele ser leal a Deus, então na sua relação vertical, e a justiça que ele tem que exercer sobre os seus súditos, numa relação horizontal. Então, se ele realmente for leal ao Senhor Deus de Israel, também se dedicar à justiça, não à sua própria justiça, mas à justiça de Deus, no exercício do seu governo sobre os seus súditos, sem dúvida nenhuma, ele será irrepreensível diante do Senhor e também diante dos homens. No versículo de número 2, ele destaca a integridade, a sua pessoa no reino, no seu governo e também em sua própria casa. Ele diz: seguirei o caminho da integridade. O íntegro não é uma pessoa fragmentada, não é uma pessoa que se apresenta de uma maneira no ambiente e de outra maneira em outro ambiente. Ele será sempre o mesmo. E ele diz aqui que ele vai seguir o caminho da integridade, orientado pela lealdade ao Senhor e seguindo a justiça de Deus. Ele não terá dois pesos e duas medidas, ele sempre se manterá leal e fiel à vontade de Deus. Isso são virtudes essenciais para um rei irrepreensível. Por isso que ele pergunta: quando virás ao meu encontro? Porque se ele se dispõe a buscar a lealdade, se dispõe a buscar a justiça de Deus e a viver de forma íntegra, é claro que ele esperaria, sem dúvida nenhuma, um encontro pessoal com Deus de Israel. E ele diz: em minha casa viverei de coração íntegro. Então ele não é uma coisa fora de casa e outra coisa dentro de casa. Como alguns de nós, né, como nós percebemos em alguns casos, né, de pessoas que são terríveis dentro de casa, mas na igreja são santíssimos, né? Então, essas não são pessoas íntegras. A pessoa íntegra é a mesma em casa, a mesma no trabalho, a mesma na rua, e é isso que revela a integridade de caráter, né? Então, o rei, né, aqui Davi, se propõe a seguir o caminho da integridade, seja no seu governo, seja dentro da sua própria casa. E aqui no versículo de versículos 3 a 4, ele revela o seu repúdio a todo tipo de mal. Já que ele está sendo coroado, já que ele está assumindo o trono, o governo orientado por lealdade e justiça de Deus, um governo orientado por sua integridade, ele tem que repudiar todo tipo de mal. Versículos 3 a 4. Repudiarei todo mal. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará, né? Muitas vezes a conduta dos infiéis traz algum tipo de admiração,
né, por parte das pessoas, porque esses infiéis parecem ser muito bem sucedidos nas suas práticas ímpias, nas suas práticas perversas, obtêm vantagens aparentemente, né, permanentes, mas não são permanentes, mas vantagens materiais, vantagens de poder, vantagens de privilégios sociais. Então, isso acaba trazendo algum tipo de admiração. Como o próprio salmista do Salmo 73, que nós já estudamos, ele também admirava o caminho dos ímpios, né, o caminho dos perversos, porque parece que tudo dava certo com eles e para eles, e parece que ele quase caiu, quase escorregou nesse caminho por considerar ser atrativo o caminho dos ímpios. Mas depois ele viu o que aconteceria com os ímpios quando ele entrou no santuário do Senhor. E aqui o rei Davi, ele diz, olha, eu repudio todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, e isso jamais dominará o meu coração. É, sem dúvida nenhuma, o compromisso dele, o compromisso como rei de Israel. Como seria bom que algumas autoridades políticas do nosso país pudessem ler esse Salmo 101 e aplicar esses princípios na sua própria conduta de vida política, de governo. Como seria bom, né? Jamais ser dominado pela conduta dos fiéis. Ele diz, longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Né? Então, hoje no Brasil, nós encontramos o grande mal da corrupção, né? E como a corrupção atinge todas as instâncias do poder do nosso país, porque, infelizmente, né, as autoridades, os governantes, né, nesse sentido, são seres humanos como todos nós, com natureza pecaminosa, e muitos acabam cedendo à tentação, né, de aceitar subornos, de entrar em conluios, em negociatas, enfim, se corrompendo, infelizmente. Né? Então, seria muito abençoado se nossas autoridades, todas as nossas autoridades, pudessem considerar as palavras deste Salmo de número 101. Por quê? Porque o Salmo de número 1, aqui é uma referência ao Salmo de número 1, quando Davi diz que ele vai estar longe do coração dos perversos, ou dos perversos de coração, não querendo se envolver com o mal, isso nos remete ao Salmo de número 1. Quando fala o salmista do Salmo de número 1, trata da felicidade, da bem-aventurança daquele que não se envolve com o mal. Ele diz aqui, Salmo 1, versículo 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Como é feliz, como é bem-aventurado aquele que não se envolve com o mal. O que dirá aquele que é rei, aquele que é governante, que não se envolve com os perversos de coração. A segunda parte do nosso estudo, então, primeiro, é um compromisso que ele se propõe a abraçar, o rei se propõe a abraçar, um compromisso para ser irrepreensível. Na segunda parte, dos versículos 5 a 8, nós encontramos a promessa desse rei, né, de seguir o exemplo de Deus. Em que sentido? Deus como rei. Como é que Deus governa o seu povo? Então, o rei precisa seguir o seu modelo. Aliás, Deus disse isso, em outras palavras, para Salomão. Por exemplo, se você andar nos meus caminhos, se obedecer os meus mandamentos como seu pai Davi obedeceu, observou. Então, seguir é o próprio exemplo de Deus no governo, no reinado do seu povo, sobre o seu povo. Né? Então, aqui nós temos a promessa que o rei, né, da linhagem de Davi deveria apresentar, né, aos seus súditos. Eu prometo, mais ou menos assim, eu prometo que, né, e aqui começa a partir do versículo de número 5, farei calar ao que difama o próximo às ocultas.
farei calar ao que difama o próximo as ocultas. Uma promessa que ele faz. Você sabe muito bem que quando alguém ascende ao poder, já vem ao seu lado, na sua direção, os bajuladores e os oportunistas. Então, aqui é uma condenação aos oportunistas, os difamadores, que querem puxar o tapete um do outro para ocupar o seu lugar de prestígio junto ao novo rei, ao rei recém-entronizado, recém-coroado. Então, Davi está dizendo aqui, olha, eu vou fazer calar esses difamadores. Esses querem prejudicar o próximo para ganhar vantagens, né, nessa situação de entronização, de coroação, né? Os difamadores deveriam suspeitar que o seu sucesso, entre aspas, de prejudicar o próximo através das suas mentiras, das suas calúnias, das suas acusações sem nenhum tipo de fundamento, esses difamadores eles deveriam saber que o seu fim é um fim muito triste, né? O próprio rei Davi, ele mesmo declarou que ele faria calar os difamadores, aquele que, inclusive, faz isso às ocultas, sempre às ocultas, né? Sempre por trás, sempre pelas costas, nunca tem a coragem de falar o que pensa na frente da pessoa que querem prejudicar. Sempre será pelas costas, sempre será nas sombras, né? Mas Deus está vendo tudo, né? E quando Davi diz, farei calar, você sabe que o rei oriental daquele tempo tinha poder de vida e morte sobre os seus súditos. Então, se alguém o desagradasse, ele tinha poder de vida e morte sobre aquele que o desagradava. E agora imagine Deus sendo o nosso rei, Jesus sendo o nosso rei, que conhece todas as coisas, sabe exatamente quem é quem, né? Ele sabe quem difama, ele sabe quem é maledicente, ele sabe quem está procurando prejudicar o outro às ocultas. Você acha que Jesus não pedirá contas dos difamadores naquele grande dia do trono branco em Apocalipse 20? Claro que sim. Mas voltando aqui, então ele promete que ele faria calar os difamadores. E ele diz também, não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Então revela que uma intolerância aos orgulhosos e arrogantes. Está no versículo de número 5. Querido irmão, querida irmã, nenhum orgulhoso, nenhum arrogante, nenhum pretensioso, como muitas vezes nós testemunhamos de forma muito triste na liderança religiosa dos nossos tempos, orgulho, arrogância, pretensão, vaidade, nenhum desses poderá encontrar no Senhor qualquer tipo de aprovação. Deveriam se preocupar também. E mesmo aqueles que não exercem qualquer tipo de liderança religiosa, mas vivem dessa maneira, têm esse padrão de vida, esse estilo de vida dentro das igrejas, dentro da sua casa, de ser orgulhoso, arrogante, vaidoso, pretensioso, pode contar que vai ter que prestar contas com o Senhor naquele grande dia. Porque se um rei humano não tolerará o arrogante, o orgulhoso, que dirá o nosso Deus, o nosso Rei Jesus naquele grande dia? É certo que haverá disciplina, é certo que haverá castigo, e castigo eterno, né? Lembrando que a virtude que vai orientar o cidadão do reino dos céus é totalmente contrária a essa disposição do orgulho, da arrogância e da vaidade. Em Mateus capítulo 5, quando Jesus inicia o Sermão da Montanha, que é a constituição, a lei, né? A constituição do reino dos céus, a lei que norteia o cidadão do reino dos céus, em Mateus capítulo 5, no versículo de número 8, nós lemos, no versículo de número 5, eu coloquei Mateus 5, 8, é Mateus 5, 5.
Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então, a humildade é a virtude que orienta, que deve orientar o cidadão do reino dos céus. Então, Mateus 5:5, ok? Também nós vemos aqui a promessa que ele também se distanciará dos fraudulentos, versículo de número 7. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. Então, essa promessa. Aqueles que gostam de dar um jeitinho para ter vantagens em tudo e sobre todos, aquilo que nós encontramos, infelizmente, na nossa cultura brasileira, né? Que infelizmente nós encontramos a prática do jeitinho brasileiro, que quebra todo tipo de regra, norma, lei, a lei da vantagem, né? A lei da pizza, né? Esse tipo de coisa não é tolerado, ou é prometido aqui que não seria tolerado pelo rei Davi, por sua dinastia, por seus descendentes. É claro que eles falharam muito como seres humanos, tanto Davi como todos os seus descendentes falharam, porque eram seres humanos, eram homens pecadores como nós. Mas isso aqui aponta para o reino perfeito, para o rei perfeito, para um descendente de Davi que permaneceria e permanece no trono para sempre, que é o nosso Senhor Jesus. Então, Jesus também, ele está dizendo aqui para mim, para você, que ele não tolera, ele quer distância dos fraudulentos, ele é intolerante aos orgulhosos, arrogantes, ele condena os difamadores. Então, estamos debaixo de um novo reinado, e esse reinado é um reinado eterno. Ele não vai cessar, não vai terminar como terminou o reinado de Davi, o reinado de Salomão, o reinado de Roboão, filho de Salomão, de todos os seus descendentes. Todos eles tiveram um começo e um fim, né? E às vezes um fim não tão glorioso. É um começo glorioso, com a coroação, entronização, e muitos não tiveram um final glorioso. Agora, o nosso Rei Jesus tem um começo glorioso, né, porque ele cumpriu a sua missão entre nós, e também será eternamente glorificado, entronizado e coroado, eternamente. Então, não terá fim. Então, e esse nosso Rei Jesus, ele quer distância dos fraudulentos. Ele vai expulsar da sua presença os mentirosos, versículo de número 7. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Né? Alguns acham que a mentira, né, é uma boa ferramenta para alcançar sucesso, para se livrar de problemas, para livrar a sua cara, né, de determinadas situações difíceis, mas qualquer tipo de mentira e a prática da mentira são condenadas pelo Senhor. Aliás, Jesus diz, né, a respeito da mentira, ele diz que a mentira faz parte do próprio estilo de vida do diabo, e que o diabo é o pai da mentira, como nós vimos lá em Gênesis capítulo 3. Então, desde o começo ele mentiu, ele mente até hoje, e ele mentirá até quando for condenado eternamente no lago de fogo e enxofre. E o triste é que acompanharão o diabo, quando for lançado no lago de fogo e enxofre, todos os mentirosos. Todos os mentirosos haverão de ser lançados nesse mesmo lugar de condenação eterna, a não ser que se arrependam, confessem os seus pecados e se entreguem totalmente a Cristo Jesus e o tenham como seu Senhor e Salvador pessoal. Então o rei Davi, voltando aqui para o Salmo 101, ele promete condenar os oportunistas, os difamadores, aqueles que querem prejudicar o próximo às ocultas. Ele promete ser intolerante aos orgulhosos e arrogantes, ele quer distância dos fraudulentos, ele vai expulsar da sua presença os mentirosos. Né? Mas ele
ele promete exercer a justiça, o exercício da justiça diariamente, no versículo de número 8. Cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra, eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Ele vai prometer, então, exercer a sua justiça continuamente, de modo que não existam infiéis na cidade do Senhor. Isso também aponta lá para frente, né? Talvez para os nossos dias, ou talvez para os dias mais futuros, mais distantes, o exercício da justiça do grande Rei Jesus, quando ele expulsará e exterminará todos os infiéis, não haverá mais a presença de nenhum infiel, né? Porque Jesus exercerá a sua justiça como grande rei no trono branco, né? Ele vai eliminar, portanto, todos os malfeitores da cidade do Senhor. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Você sabe muito bem que mesmo Davi, no seu trono, ele estava cercado de gente boa e de gente inimiga, que havia malfeitores ao seu lado. Tanto é que você vai ler os Salmos de Davi, quantas vezes ele vai clamar ao Senhor, que o Senhor o ajude, que o Senhor o livre dos seus inimigos, exatamente por causa disso. Mas no reino de Jesus, no reino eterno de Jesus, não haverá a presença de nenhum ímpio, de nenhum orgulhoso, de nenhum fraudulento, de nenhum mentiroso, de nenhum difamador, de nenhum infiel, porque ele exercerá a sua justiça santa e perfeita. Mas ele vai aprovar, né, os fiéis em suas fileiras, nas fileiras dos seus exércitos, né? Então, a aprovação dos fiéis em suas fileiras, versículo de número 6. Meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Olha só, então para o rei humano, para o rei Davi, ele iria analisar, avaliar aqueles que estavam se apresentando a ele e verificaria se essas pessoas eram íntegras ou não, e só escolheria as íntegras para estar com ele, para servi-lo, né? Ele mesmo, para habitar com ele, o que envolve intimidade, e somente aqueles que têm vida íntegra é que poderiam servi-lo. Os fiéis com integridade são aqueles que podem habitar com o rei Davi. Isso serve também para o rei messiânico, para o rei Jesus. Somente os fiéis, os íntegros, é que podem habitar na sua cidade, na cidade santa, na Nova Jerusalém. É por isso que nós mencionamos aqui que esse salmo está ligado, é um salmo profético que diz respeito ao reino de Cristo, né? A própria carta aos Hebreus, no capítulo de número 1, ele vai tratar de Jesus como grande rei. É uma promessa do Salmo 45, né, que o autor da carta aos Hebreus vai repetir. Ele vai dizer aqui nos versículos 8 e 9. Mas a respeito do Filho, Hebreus 1, 8 e 9, diz: o teu trono, ó Deus, porque Jesus é Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Então, o Salmo de número 101 é também uma referência ao Rei Jesus. O Salmo que diz respeito ao compromisso e à promessa de um rei da linhagem de Davi, quando entronizado, quando coroado, aponta também para o nosso Rei Jesus, quando ele definitivamente estabelecer o seu governo sobre a humanidade.
né? E o seu governo, se você prestou atenção na leitura e no estudo deste salmo, o seu governo será um governo de lealdade, de justiça, de integridade, de louvor, né? De aprovação do Pai, e também será um reino livre de todo mal. Não haverá nenhuma presença do mal, do ímpio, do difamador, do mentiroso, do arrogante, do orgulhoso. Não haverá a presença mais do pecado nesse reino. É por isso que nós ansiamos tanto a volta de Jesus, para que o seu reino seja estabelecido definitiva e eternamente, para a glória do nome de Jesus. Então essa é a nossa esperança de todo crente, a minha esperança, a sua esperança, a nossa esperança, de que Jesus venha em breve para estabelecer de forma definitiva o seu reino, para que possamos viver a verdadeira vida, a vida em abundância, na sua medida perfeita, ao lado do nosso grande Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até o próximo culto, até o próximo estudo bíblico do próximo Salmo, que será o 102. Deus te abençoe e até lá.